Hoje é domingo, 12 de abril. Nós acabamos de ler o texto de João 1, 6 ao 9. E o que nós temos aqui? Nesse texto bíblico, nós temos um João escrevendo a respeito de outro João, que é o João Batista. E você sabe, muito provavelmente, que João Batista não é um nome composto. Sabem disso, né? Quem sabe disso? Acenda para mim aqui. Não é um nome composto, igual Enzo, Gabriel, Maria, Valentina, Luca, Benjamin. Não é um nome composto. O nome dele era João e a missão dele, o ofício dele era batizar. Então, diante destas duas coisas, eles deram esse apelido carinhoso. Agruparam, junto com o nome, o apelido. É igual o Zé do Peixe, o Tião do Gás, o Binho Tripas. É igualzinho. Tripas não é o nome do Binho. E nem Binho é o nome dele. Mas, é que nós temos João Batista, que é João o Batista, aquele que batiza. Essa é a primeira informação que nós podemos já destacar aqui desse texto. E, como nós sabemos, era do ofício do João fazer isso. Ele batizava as pessoas como sinal de arrependimento. Ele fazia isso, e fazia muito, fazia com frequência. E diante desse processo, deram-lhe um apelido carinhoso, que é o João que batiza. E para não chamarmos de João que batiza, fomos diminuindo para João Batista. Mas além disso, essa é a primeira vez que nós encontramos João Batista sendo mencionado nesse livro. É a primeira vez. E outra informação muito importante, você pode comparar todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e também João, e você vai perceber um detalhe extremamente importante. Apenas João menciona João. Ele não fala João o Batista. Mateus fala João Batista. Marcos fala João Batista. Lucas fala João Batista. E João fala João. Por qual motivo, razão? A Bíblia não nos responde. Nós temos alguns indícios. O primeiro deles são suposições, tá bom? O primeiro deles, já que João foi o último evangelho escrito, é bem provável que João ele queria ir direto no assunto. Então, para comprimir o negócio, para não ter detalhes, porque Batista é um detalhe, é uma missão, é um ofício. E para ir direto, ele falou, não, vamos falar de João. Pode ser uma boa opção. Mas além do mais, pode ser que o João que estava escrevendo tivesse uma intimidade maior com João, o Batista. Porque vocês bem sabem que antes dele ser discípulo de Jesus, ele caminhava com João Batista. Lembram? O apóstolo, intitulado como apóstolo do amor, o evangelista? Ele caminhava junto com André. E João, junto com João e André, falou, eis aí o Cristo, sigam-no. E eles seguiram. Então, por haver talvez uma familiaridade, uma intimidade, João falou, não vou falar João Batista não, eu sou próximo dele, é meu xará. Vou chamar João, se eu pudesse até colocaria Joãozinho. João, não sei. Mas pode ser é uma suposição, e é uma suposição boa. Mas também, e aí nós temos a terceira opção, pode ser que João, o apóstolo, estivesse tentando mostrar, ou melhor, estivesse tentando não limitar João a ser o João Batista. Olha, existem algumas outras vertentes de João que vocês não conhecem, e eu não quero limitá-lo como sendo Batista. Ele faz mais coisas, ele é um homem de Deus, há outras virtudes nele, então eu não vou limitá-lo como sendo João o Batista.
Eu acredito particularmente que essa é a melhor opção das três. E por isso, com base nessa última suposição, vai ser o nosso sermão de hoje. Por isso o tema da nossa mensagem, ela é um profeta além da sua própria definição. Quem que é esse profeta aí? Com essa cara carinhosa. Te assusta? Não é bonito não, é bonito? É o Batista. E ali diz, um profeta além da sua própria definição, que a definição que é dada e que é conhecida é o Batista. Mas existem outras definições que é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos conhecer as demais faces de João. Então, para quem estiver anotando, esse é o título. Um profeta além da sua definição. E você pode até colocar João, 2 pontos. Um profeta além da sua definição. E a primeira definição, ou a primeira face que eu quero mostrar para vocês aqui é o João, a testemunha. Se vocês lerem comigo ali, João, que é o mesmo texto que nós abrimos, mas ali naquela parte, ó, este veio como testemunha. Então esse é um bom adjetivo. Essa é uma boa virtude. João era também uma testemunha. E quando alguém fala que você é testemunha de alguma coisa, isso significa o quê? Que você viu algo, que você pode atestar a respeito de alguma coisa. E João, ele via, até uma expressão bíblica, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E João, ele testemunhava a respeito de Cristo. Ele não apenas batizava, ele falava, ele refletia, ele testemunhava, ele ensinava, ele proferia. Ele ensinava. Então diz o texto, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha. Repito, o mesmo João que batizava pessoas em nome de Jesus, agora é também descrito como alguém que testemunhava do mesmo Jesus. Ele falava a respeito, ele atestava, ele mostrava, ele vivia de tal maneira que a vida dele comprovava o Cristo que ele ensinava. E talvez essas sejam algumas razões do porquê as pessoas gostariam tanto de ser batizado por ele. Porque aparentemente o homem não era aquelas coisas não. Tinha alguma coisa nele, da parte de Deus, que levava as pessoas a serem tocadas pelo Senhor, no qual elas faziam o passo de se arrepender, porque nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence do pecado, quem leva o ser humano ao arrependimento. Então mesmo João, que mergulhava pessoas como sinal de arrependimento, agora é apresentado como alguém que se importava em falar de Jesus. Aquele mesmo João, que às vezes era visto como estranho, isolado, excêntrico, agora ele é descrito como alguém que brilhava à luz de Cristo. Isso é uma descrição. É João escrevendo a respeito do João o Batista. E ele está testemunhando, olha, ele está atestando, ele está comprovando. Ele testemunha a respeito de Jesus. João teve esse privilégio de dizer a respeito de Jesus. Há 2000 anos atrás, enquanto que nós hoje temos também esse mesmo privilégio. Só que de acelerar, de antecipar a volta de Cristo. Nós temos que testemunhar, até o texto de 2 Pedro 3:11, ela fala que nós podemos antecipar a volta de Cristo, à medida que nós falamos dele. Então aqui como aplicação, a primeira aplicação é nós temos que testemunhar, é nosso dever falarmos de Jesus. Essa face de João, ela nos inspira a fazer o mesmo. Deus nos colocou aqui para testemunhar,
para compartilhar, e não precisa ser aquela coisa forçada, não. Se você tem caminhado com Ele, naturalmente, ou como consequência disso, você vai manifestá-lo. Não dá para segurar. E quando você segura, você coloca em dúvida se você realmente recebeu. Porque nós não podemos falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. O homem não é contaminado por aquilo que entra. Ele é contaminado por aquilo que sai. E aí a pergunta retórica: você tem testemunhado? Você tem sido uma testemunha de Jesus? Você tem falado? Você tem manifestado? Você tem dado a oportunidade para Ele usá-lo? Porque já imaginou como seria um ambiente que você trabalha, a faculdade onde você estuda, ou até o círculo de amigos no qual você frequenta, se você for o único cristão ali? Já imaginou? Já pensou nessa possibilidade? Imagina aí, amanhã é segunda-feira. Você vai trabalhar, ou você vai cuidar de casa, não sei. Mas imagina que o ambiente que você está indo seja um ambiente no qual você seja a única criatura de Deus ali, no sentido de cristão. Todos nós somos criaturas, mas o único que tem a luz de Cristo. E aí você faz o quê? Você não faz nada, não corresponde, não compartilha, não divide, não testemunha. O que acontece com aquele lugar? Ele fica exatamente da mesma forma. Agora, quando você faz o contrário, o ambiente muda. As pessoas são alcançadas, ou podem ser alcançadas. E Deus quer usar a mim e a você. Não é por acaso que essas coisas estão aqui. Não é por acaso que João está descrevendo outro João como testemunha. Isso é para nos encorajar, é para nos inspirar. Será que se alguém escrevesse algo sobre você hoje, poderia escrever que você era alguém que testemunhava, era alguém que falava a respeito de Jesus? Era alguém que cada oportunidade você via como uma oportunidade para falar a respeito de Jesus? Eu falei sobre isso na última célula, da história do ateu lá. Eu falei. E eu vou até contar ela de novo, porque nem todo mundo estava na célula. E vou contar agora na maneira mais estendida. Mas essa história está num devocional interessante do A.W. Tozer. E ele fala que um velho cansado, viajante, ele pede para ser hospedado numa casa de um homem de Deus, um rabino. E esse homem viajante, ele tinha quase 100 anos de idade. E os 100 anos dele era todo no ateísmo. Ele era um ateu inveterado, decidido, convencido. E então ele vai para a casa desse rabino, passar a noite. E chegando lá, papo vem, papo vai. Eles se assentam à mesa, eles acendem uma vela, eles abrem a Bíblia, e numa conversa ou outra, esse rabino percebe que ele era um ateu. E rapidamente, enfurecido, ele corre com ele da sua casa. Ele corre, ele vai, sai embora, pega suas coisas, vai embora. E quando ele bate a porta, volta para o seu lugar, se assenta, abre de novo o livro, lê o Antigo Testamento, ele escuta a voz do Senhor. Querido, eu suportei esse homem por 100 anos no seu ateísmo, e você não é capaz de suportar ele por uma noite. Você não é capaz de falar sobre mim para ele uma noite. E rapidamente esse rabino foi convencido, ele correu atrás do Senhor e falou: não, volta. Volta. Isso acontece muitas vezes com a gente. Deus, ele planta uma pessoa do seu lado,
E aí na primeira semana você já encontra alguma coisa para encrencar com ela. E a Bíblia sempre fala que o mais forte suporta o mais fraco. E o irmão que não foi alcançado em Cristo, obviamente ele é o mais fraco. Mas não, você quer ser o dono da razão. E aí Deus coloca um bendito para ser alcançado pelaquela mesma mensagem que você foi alcançada. E você espana, você atrapalha o processo de Deus. E Deus ele sopra a mesma coisa no seu ouvido. Ô meu irmão, eu suportei essa pessoa, você não conseguiu suportar ela na primeira semana. Você não conseguiu ficar com ela, conviver com ela por mais alguns dias. Eu coloquei ela do seu lado com um propósito, para que você testemunhasse a meu respeito. Então ouça o que Deus está falando para você. Ouça o que o Senhor está falando para mim. Eu tenho que ouvir isso, tem a ver comigo. Ele está dizendo, levante-se. Mateus, conte para as pessoas o que eu fiz na sua vida. Juliana, brilhe a luz que brilha no domingo, permita brilhar também na segunda, na terça, na quarta, para que os hospitais me conheçam. Aline, eu escrevi aqui no meu esboço, viu? Eu só estou seguindo o script. Exale, muito cuidado com essa minha expressão, viu? Aqui está falando, exale o bom perfume de Cristo. Se algum menino é de Cristo, eu vou atrás. Mas permite, Deus é agradável, Jesus é agradável, a presença dele é agradável. Ele quer, através da nossa vida, exalar esse perfume nos ambientes que nós andamos. Mas precisamos permitir. Então essa é a primeira face de João. João é a testemunha. E a segunda face é João, o discipulador. Discipulador. Abra comigo João 3:25, por gentileza. Aí você pode falar, Júnior, você não vai colocar em tela? Quer mesmo que eu abra? Sim, para termos familiaridade com a Bíblia. João 3:25, passa um pouquinho mais para frente aí. Nós abrimos em João 1, mas vá até João 3:25. Que diz: Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Note aquela expressão, discípulos de João. Eu sei que nos dias atuais, essa expressão, alguns levam de má fé, alguns abusam dela. Alguns falam, eu sou discípulo do outro, e aí o idolatra. E muito é do coração do líder. O líder usa isso como uma ferramenta de manipulação. Mas nós sabemos que quando a expressão diz os discípulos de João, porque muito provavelmente ele era parecido com Jesus. Não era porque João colocava uma camisa de força e dominava as pessoas e fazia com que elas pensassem exatamente da forma que ele. Não, era porque João era um homem de Deus. E aqui ele é descrito como alguém que tinha discípulos. Essa é a segunda face, ou a segunda vertente de João que nós devemos conhecer. João também discipulava. Ele era um discipulador. Repito, se hoje fossem escrever a respeito de você, poderiam falar, Binho, vou colocar tripas não, vírgula, o testemunho, ponto. Binho, vírgula, o discipulador, ponto. Binho, o homem apaixonado pela Renata, ponto. Estou jogando para o seu lado. Mas é importante que nós entendamos que o chamado de Deus, ele não é apenas para ir para todo mundo. Ele é também ir fazer discípulos. E ensinar uns aos outros. E João, ele entendia isso, não era apenas batizar.
era também ensinar. Não era apenas ganhar alguém para Jesus, porque toda pessoa que é ganhada para Jesus, ela nasce de novo. Ela é um bebê. E ela precisa de pessoas no qual a ensine, no qual deleite, dê alimento. E aí entra o papel do discipulador, entra o papel de alguém que vai ensinar ela. Então você faz parte desse processo. Deus quer que você, enquanto cresce, ensina outras pessoas. Deus quer que você, enquanto aprende, também compartilhe com alguém. E eu estou aqui para falar isso para você. Levanta do banco, põe a mão no arado, não apenas para ganhar, não apenas para evangelizar, isso é importante também, mas também para compartilhar, para ensinar, para dividir aquilo que Deus tem dividido com você. Talvez a pessoa que está lá no seu trabalho não seja para você alcançar para Cristo, mas seja para você desenvolver nela alguma característica de Jesus, para você afiar, e também para você ser afiado. O chamado do discipulado é um chamado universal, para todos os crentes. Pois todo aquele que crê, ele se converte, mas ele também se torna um discípulo. E um discípulo deve ser ensinado. E João, ele ensinava. Ele testemunhava e ele ensinava. Então esse faz parte do grande pacote da grande comissão. É sim ir, mas é sim ir e fazer discípulos. Não é apenas ir e fazer convertidos. Nós precisamos crescer. E aí eu vou dar um dado estatístico que aperta o meu coração. Existe um instituto muito conhecido no Brasil e principalmente nos Estados Unidos que chama Barna. Tem 40 anos de história e ele faz muitas pesquisas no meio cristão evangélico. E ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos onde apontou que pelo menos, ou basicamente, 30% dos cristãos não estão envolvidos em nada em relação ao discipulado. Pelo menos 39% dos cristãos não estão envolvidos com o discipulado. E essa mesma pesquisa aponta que apenas 28% dos cristãos estão ativamente discipulando alguém. Isso corresponde mais ou menos um terço, menos de um terço. Olha essa pesquisa. Menos de um terço dos cristãos estão discipulando alguém. E aí eu posso fazer uma pergunta constrangedora. Você entra nessa estatística? E essa mesma pesquisa diz que outros 28% até são cuidados, mas eles não cuidam. Eles são discipulados, mas eles não discipulam. E qual é a razão? Por que esse número é tão trágico? Menos de um terço dos cristãos não discipulam. Por quê? Porque nós vivemos numa geração, ou numa sociedade, numa cultura individualista. Cada vez mais centralizada em si. E muitos cristãos acabam adotando esse estilo de vida. Eles não querem que outros entrem na sua vida. E eles não querem entrar na vida dos outros. E por isso que o nosso número está assim. Mas lembre-se, o pacote é um só. É para ir, mas é para ir e fazer discípulos. Então, como aplicação aqui, eu não sei qual lado você se encaixa, mas saiba que é um chamado de Deus para a sua vida, para que você desenvolva, enquanto também é ferramenta de desenvolvimento para o outro. Deus, Ele quer que você cresça à medida que você ajuda outro a crescer. Deus quer que você avance à medida que você ajuda outros a avançarem. E é isso que é o discipulado. Você tem áreas que está vencendo, mas tem algumas outras áreas que você já venceu. E Deus coloca algumas pessoas na sua vida para que você ensine, compartilhe.
Deus quer que você tenha alguém, e não somente o seu pastor, ou o seu pai, sua mãe, no qual possa orar por você. Possa chorar no momento de dor e possa se alegrar no momento de alegria. Isso é um discipulador. Deus nos fez membros um dos outros. E Ele fez para que possamos nos desenvolver juntos. E o terceira face de João é o João, o bem resolvido. Vá 2 versículos à frente aí, nós lemos o 25, agora você vá para o 26 e 27 que diz: E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. ênfase ali, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Em outras palavras, ou resumidamente, os discípulos de João estavam enciumados com Jesus. Eles estavam colocando, se houvesse uma fogueira, lenha na fogueira. Tá vendo lá? Aquele cara que você testemunhou, aquele cara que você ganhou para Jesus, está lá com mais discípulos do que você. Olá! Aquele homem que estava na sua igreja, que você levou para a célula, olá! Está lá na outra igreja. E está pregando. Está assim com o pastor. E vai cutucando. E João, ele é tão bem resolvido que isso não atinge ele. Olha a resposta maravilhosa: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. E a minha pergunta é: você é alguém bem resolvido? Se Deus colocasse, ou se Deus permitisse com que o diabo colocasse alguém para dar uma cutucadinha em você, como você responderia? Você seria uma pessoa bem resolvida? Ou você engolir seco e... Como que seria seu comportamento? E aqui mostra que João, ele não fazia discípulos para si. Ele fazia discípulos para Jesus. E aqui é a grande diferença. Há muita gente hoje fazendo discípulos para si. E como consequência a pessoa sai da igreja e leva metade da igreja. Não que isso não vá acontecer ou não possa acontecer. Pode, mas não é natural. Ou não deveria. E João, ele é muito maduro. E convenhamos, João, ele poderia ser um cara de ego aflorado. Porque vocês bem sabem que antes de João, qual foi o último profeta? Cadê o pessoal da escola dominical? Mateus Augusto soprou alguma coisa? Antes de João, quem veio? Quem foi o último profeta antes de João? Vocês estão fazendo força aí, né? Malaquias, quem falou Malaquias? Malaquias. E se você fuçar na sua Bíblia e pegar o ano de Malaquias para o ano de João Batista, você vai ver que passaram 400 anos. É aquilo que os estudiosos chamam como o período interbíblico, ou silêncio profético. Não houve mais nenhum profeta. Ninguém mais falava da parte de Deus. Ninguém mais recebia revelações. Não tinha aquele acesso a Deus. Então, de repente, diz a palavra, então veio a palavra de Deus a João no deserto. E João poderia estufar o peito. 400 anos e finalmente a palavra veio a mim. E podia manipular e podia abrir a igreja do Batista.
poderia fazer tudo isso, mas ele não fez isso. Ele era bem resolvido. E nós precisamos ser bem resolvidos. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos levados pelo eco, pela vaidade, para ficar tomando cuidado, para não estarmos fazendo discípulos para nós, para não ficarmos transformando pessoas independentes. Nossa! Aí toda oração, você ora por mim? Você fala com Deus para mim? Você intercede por mim? Você pode falar, claro, com prazer, mas você tem feito isso também? Não. Então vamos orar, vem aqui. Então, João Batista não ficou aborrecido com a queda de popularidade, porque ele estava focado no propósito pelo qual ele havia sido chamado, preparar o caminho do Senhor. Ele não estava ali para competir com Jesus, ele não estava ali para substituir Jesus. Você não pode querer substituir Jesus. Para pessoas que pregam, você não pode confiar mais no seu sermão do que no Senhor. Para aqueles que cantam, ou para aqueles que ministram louvor, você não pode confiar mais no seu preparo ou na sua habilidade do que nas dependências de Deus. Isso é substituir. E uma vez, pastor Bruno, nosso pastor da Metodista, que hoje está em Bataguaçu, ele, em uma das reuniões de líderes, falou alguma coisa ali que me mexeu bastante. Tanto é que eu estou ilustrando aqui para vocês. Ele estava eufórico, contando uma ideia para a igreja, compartilhando com os irmãos da liderança. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso aqui para evangelizar, para alcançar. E ele deixou muito claro, que ele não se importava se a igreja metodista colhesse algum desses frutos. Ele falou, eu nem ligo, é importante nós fazermos. Eu nem ligo se nós começarmos a receber as pessoas aqui. Eu lembro que ele propôs abrir o espaço da igreja, do templo, para as escolas fazerem as reuniões. E ele falou, eu nem me importo se vir alguém aqui e for ganho lá na Assembleia. Eu nem me importo se vir alguém aqui, ser tocado por Deus e ir lá para a presbiteriana. Eu nem me importo. E quando ele falou isso, eu falei, cara, que legal. E ele falou, eu nem me importo porque nós não competimos. Como igreja nós não competimos. Nós contribuímos uns com os outros. Eu falei, olha que maravilha, cara. Esse cara entendeu tudo. E João Batista, ele tinha o mesmo pensamento. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Não estou aqui para competir com Jesus. Eu estou aqui para contribuir com aquilo que Ele está fazendo. E você está aqui para contribuir com aquilo que Deus está fazendo. E aí a pergunta constrangedora. Você tem contribuído? Ou você só tem se assentado à mesa para comer? Como tem sido a sua mentalidade? O que você faz com a semente que aqui você recebe domingo após domingo? Você enterra, você engole, ou você planta, ou você reparte, ou você divide? Nós precisamos cooperar com a obra de Deus. Precisamos ser como João. E que nunca percamos a ciência, que nunca percamos a consciência de que nós somos apenas vasos. A glória, a virtude, a maravilha vem toda de Deus. Nós somos apenas ferramentas, instrumentos. Quem faz as coisas é Deus. A excelência vem do poder de Deus que está dentro de nós. Nós só temos aquilo que nós recebemos. Essa é a resposta de João. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Meu irmão, o que eu tenho não é meu. É de Deus. Eu sou apenas mordomo. Eu não posso ter o senso de pensamento de que aquilo é meu. Não é meu.
Me confiaram. E eu tenho que dividir. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Essa é a mentalidade que nós devemos manter ou ter a partir de hoje. E o terceiro, ou quarto. Qual era o primeiro? João, o testemunho, ou a testemunha. O segundo, João, sei, o discípulo, o discipulador. Terceiro, qual é o terceiro? O bem resolvido. Vocês estão com medo de falar. O bem resolvido. E o quarto, João, o aprovado. Ou, como foi a nossa célula, o qualificado. Vamos abrir nossa Bíblia lá, João 5, 35, 36 diz: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho com o de João. Tem algumas Bíblias que as cores dos textos mudam, né? Essa expressão está em que cor? Vermelha. O que significa isso? São palavras de Jesus. Aquele que testemunhava a respeito de Jesus passou a ser testemunhado por Jesus. Olha que interessante. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. Mas eu tenho o maior testemunho que o de João. Jesus está aprovando João. Jesus está usando a vida de João como sermão. Olha que coisa linda. E essa é a última face de João. Ele era um homem aprovado por Jesus. Então João não fazia apenas o que era correto, mas ele também vivia de maneira correta. Ele não apenas ensinava, vá, mas ele também estava indo. Ele não apenas falava a respeito de Jesus, mas o mesmo Jesus também morava nele. Ele tinha um relacionamento com esse Jesus. E então Jesus passa a mencionar também o nome de João, não porque Jesus precisava disso, mas porque ele reconhecia a importância das verdades proferidas por João, que não eram apenas palavras vazias, havia verdade naquilo que era falado por João. Jesus está fazendo mais ou menos aquilo que Deus fez com Jó. Está vendo meu servo Jó? Só que João que estava preso. E Jesus entra no jogo e fala bem assim: lembra de João? Lembra de João? Pois é, ele era uma lâmpada acesa que iluminava, e muitos de vocês até se alegravam com ele por algum tempo. João não estava ali. João estava preso. Então Jesus começa a falar de João, a aprová-lo. E a minha pergunta é: o que Jesus tem falado a seu respeito? O que Jesus tem falado sobre você? Ele tem olhado e falado, olha lá, ele fala bem, ele fala correto, ele fala num tom de voz interessante, mas ele não vive o que ele fala. Vai lá. Muitas pessoas se comovem, muitas pessoas se arrepiam, mas muitas pessoas não veem o que eu vejo. E ele não é aquilo. O que Jesus fala a seu respeito? Coisa boa, coisa ruim? Jesus, ele nos conhece. Ele nos vê. Ele sonda o nosso coração. Ele percebe coisas que ninguém percebe. E eu preciso fazer essa pergunta. Se aquela ideia de que o telão gigante no final dos tempos fosse verdade, e esse telão fosse hoje, você ficaria envergonhado diante daquilo que seria exposto sobre você, ou você sentaria numa cadeirinha, pegaria uma pipoca e falar, oh, que legal, né, Jesus? E aí? Ficaria envergonhado ou se alegraria? Isso é
assustador ao mesmo tempo, que é engraçado. Jesus, Ele nos conhece. Eu posso estar falando para vocês aqui alguma coisa que seja bíblica, que seja bem fundamentada, mas com uma motivação completamente errada. Por isso que, lá no Antigo Testamento, na viúva de Sarepta, ela olha para Elias e fala: agora eu sei que a palavra que você fala é verdade. Agora eu sei que a palavra que Deus fala através da sua vida é verdade. Então isso significa que eu posso falar a palavra de Deus não ser verdade? Claro que pode. Isso pode acontecer, de nós falarmos coisas corretas, coisas espirituais, mas não temos uma vida de acordo. Para quem estiver anotando, 1 Reis 17, 24 diz isso. A viúva diz: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, 24. Como eu disse, Jesus nos conhece. E aquilo que você prega pode ser muito diferente do que aquilo que você vive. Aquilo que você ensina pode ser muito diferente do que aquilo que você tem vivido. Como a igreja de Sardes, lá em Apocalipse, ela tinha a aparência de estar viva, até mesmo a fama percorria, ela tinha prestígio, mas aos olhos de Deus ela estava morta. É como aquela figura da figueira à beira do caminho, lembra? Ela tinha folhas verdes, ela tinha a aparência de ter fruto, mas quando Jesus corre, chega perto dela, o que ele encontra? Nada. Muitos de nós temos a aparência, mas quando você convive, vê que não é bem assim. Que o Senhor nos guarde disso, de não ter aparência de espiritual. Que o Senhor guarde a nossa vida, de não apenas parecer um crente, que pula, eita glória, mas no final não ser um crente de verdade. Então a oração que nós podemos fazer agora é: Deus, eu não quero só parecer, Senhor, sonda o meu coração, para que eu não seja convencido de uma coisa que no final não é verdade. Me ajuda. Tem alguma área, tem alguma debilidade em mim que possa me fazer perder alguma coisa lá na frente? Sonda-me, Senhor. Então talvez muitos de nós temos um discurso correto, mas uma prática totalmente errada. Podemos estar testemunhando, discipulando, mas ainda assim com a vida completamente desalinhada. Podemos estar adorando com as mãos, então vou levantar as minhas, e ao sair daqui, ao apagar das luzes, fazer outras coisas com a mão para os homens, né? E aqui nós temos só adultos, né? Nós temos ali uma adolescente, que eu até lembrei, vou falar para o Binho depois, que eu lembrei de uma Coca-Cola. Eu li uma coisa esses dias, eu lembrei do Binho porque a resposta tinha a ver com Coca-Cola. Mas já que tem uma adolescente, é uma coisa mais adulta, e então não vou falar. Mas que não percamos aqui essas quatro faces de João. A primeira, a testemunha; a segunda, o discipulador; a terceira, o bem resolvido; e a quarta, o aprovado. Deus, Ele te colocou hoje nesse banco para que você olhe para a vida do João e fale: Senhor, eu tenho falhado nisso. Ou Senhor, eu quero isso para a minha vida. Senhor, é isso. Era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava ouvir. Obrigado. Eu não sei, mas eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. Porque a minha pergunta é: o que Deus está falando com você? Ou o que Deus falou com você até agora? O que a vida de João te ensina?
Qual é a área? Qual é a face? Qual é a virtude? Qual é a característica de João? Que se Deus te desse a oportunidade de Ele dar para você pedir hoje, você rapidamente pediria. Daquelas 4. Pode ser as 4. Claro que pode. Aí vai de acordo com a tua fé. Mas eu estou aqui para incentivar. Estou aqui para estimular você. Peça e vos será dado. Bata e a porta vos será aberta. Se alguma face de João falou com você, e você tem fé, e você quer viver aquilo que ele viveu, Deus está te chamando agora. Vem, vamos viver. Vem, eu estou pronto para te dar. Vem, eu estou pronto para você ser uma testemunha. Vem, eu estou pronto para te capacitar. Eu estou pronto para te abençoar. Eu estou pronto para te ajudar a alcançar isso. E a única coisa que eu quero ouvir de você é: o que queres que eu te faça? Qual é a parte? Conta para mim, filho. O que você quer que eu faça na sua vida nesse momento? Qual é a virtude que Deus tem falado com você? Qual é a característica de João que você poderia orar ou pedir perdão? Deus me perdoa porque eu tenho sido falho nisso. Deus me perdoa porque eu tenho tropeçado nisso. Ou Deus me ajude a ser assim. Deus está aqui. O Jesus está presente, meu irmão. Eu sei que algo que eu falei aqui queimou no seu coração. Eu sei que algo que eu falei aqui foi como uma flecha. E você falou: nossa, tudo a ver comigo. Não pense que isso é por acaso. Foi o Senhor que falou com você. E eu quero estimulá-lo, eu quero incentivar você. Faça uma oração agora. Fala com Deus. Abra a sua boca, mexa os seus lábios e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser como João. Eu quero ser bem resolvido. Senhor, eu confesso para o Senhor que eu não sou bem resolvido, não. Se um desses discípulos chegasse para mim plantando discórdia, igual eles aí fizeram, eu tenho certeza que eu ia disciplinar eles. Então, Jesus, me perdoa. Domina essa carne maldita que há dentro de mim, Espírito Santo. Meu irmão, abre a sua boca, fala para o Senhor. Eu só estou dando exemplos aqui, a fim de inspirá-lo, a fim de levar você a fazer algo. Então faça. O que você tem para fazer, faça depressa. O que você tem para orar, ora depressa. O que você tem para pedir, peça depressa. O que você tem para se arrepender, se arrependa depressa. Nós não administramos o tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia daqui a pouco. Nós não sabemos. Então o que você tem para fazer, faça agora. Em nome de Jesus.